Às vezes nos perguntam se a Bíblia faz alguma diferença, a velha aliança, a nova aliança, ou o Velho Testamento, o Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento, a nova aliança, está sobre o sangue do Senhor Jesus. Essa é a nova aliança, a salvação. E o Velho Testamento? Bom, o Novo Testamento dá luz ao Velho, porque o Velho Testamento falou da nova aliança, falou do Senhor Jesus, profetizou a sua vinda. Então, a Bíblia não foi anulada, o Velho Testamento não foi anulado, ele continua. Tanto é que o Senhor Jesus falou, eu vim para cumprir, não para anular. Então, toda a Bíblia é uma só, do início ao fim dela. Hoje nós estamos lendo Ezequiel capítulo 9 e nessa sequência, numa linha cronológica, estamos lendo a Bíblia. Você, se tem a sua, pegue a sua, ou pode acompanhar comigo, porque eu vou pôr a letra, a Bíblia aí no ecrã, para você ler junto comigo. Ezequiel capítulo 9. Antes de tudo, vamos pedir que Deus dirija-nos. Meu Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia e abre o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Comentário: os 6 anjos com aparência de homens são escolhidos para executar a sentença do Todo-Poderoso. Cada um portava uma arma na mão para colocar em prática a ordem de Deus contra os ímpios de Jerusalém. Junto a eles estava o 7º anjo com vestes de linho, ou seja, com vestes sacerdotais. Sua posição superior aos demais é destacada, pois ele carrega um estojo de escrivão na cintura. Há 2 possibilidades para a função deste instrumento. Primeiro, o anjo registraria os fatos. Segunda, ele marcaria a sentença, os fiéis dos infiéis. Ele separaria os fiéis dos infiéis. E o comentário dá uma referência de Apocalipse 7, versículo 3, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Em Apocalipse 9, versículo 4, foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Todos aqueles que foram redimidos, foram comprados de volta para Deus, eles têm o selo de Deus. Que selo é esse? O selo é o Espírito Santo. O selo é a marca do próprio Deus naquele a quem ele chamou, a quem ele escolheu e a quem ele selou. Está na terra, mas está selado com o Espírito Santo. No comentário do versículo 2, e se puseram junto ao altar de bronze, os anjos tinham a tarefa de executar o julgamento de Deus. Portanto, a posição junto ao altar significa que os sacrifícios apresentados ali pelos ímpios não eram mais aceitos. Assim, o pecado reivindicava a morte do transgressor. Exatamente do altar de bronze sairia a ordem para destruir a cidade e também para preservar os fiéis. Aqueles que consideravam a Deus, consequentemente, cumpriam a sua palavra e honravam o seu altar. Ainda hoje, essa reverência e esse temor separam os fiéis dos ímpios, os justos dos ímpios, dos injustos. A consideração pela palavra e pelo altar de Deus revelava o nível espiritual de cada pessoa. Na parte 3. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre a qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe, Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram
e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O comentário: homens que suspiram e que gemem. Em todos os tempos, o Altíssimo mostra que faz distinção entre aqueles que o consideram e os que o desprezam. Aconteceu com os hebreus no Egito, quando colocaram a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas para serem livres da morte, Êxodo capítulo 12, e agora na invasão babilônica. Muitos seriam destruídos por pestes, fome e violência. No entanto, os justos receberiam um sinal espiritual para serem poupados. Por ser justos, o Senhor guardaria aqueles que temiam ao seu nome. Hoje, o soberano Deus continua a marcar, por meio do Espírito Santo, aqueles que lhe pertencem. Assim, ele é o sinal que identifica que uma pessoa é verdadeiramente de Deus. Com o seu selo, estamos protegidos, pois o diabo é impedido de nos tocar. Em 1 João 5,18, diz: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O nascido de Deus é o que é nascido da fé, é o que é gerado do céu. Diferente, né? Quando você nasce, por exemplo, do seu pai e da sua mãe, você termina por carregar muitas características deles, né? O perfil, o caráter, a genealogia. Quando você, então, morre para este mundo, então você herda a característica espiritual de Deus. Por isso que ele está falando. Uma vez que você tenha o caráter, a genealogia divina, o diabo não pode mais tocar em você. Porque você se torna como filho de Deus aqui na terra. Aí continua: portanto, da mesma forma que o sangue do cordeiro marcaria o lar dos hebreus, a fim de salvar os primogênitos da morte, o sangue do cordeiro, isto é, do Senhor Jesus, é a marca que garante a salvação da alma diante da morte eterna. Apocalipse 9:4 nós lemos, vamos ler 22:4. E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Assim como o templo de Salomão, né, o primeiro e o segundo templo, era uma referência ao nome do Deus de Israel, hoje aqueles que se tornam cristãos, nascem de novo, também se tornam uma referência do Deus vivo, uma referência do Senhor Jesus, testemunha sua. Por isso que lá em Atos, né, depois do Pentecostes, aliás, antes do Pentecoste, quero dizer, o Senhor Jesus orientou os discípulos a permanecerem em Jerusalém, que do alto viria o Espírito Santo. E eles então seriam tomados, cheios do Espírito do Senhor Deus. Esse poder que muitas pessoas não valorizam, mas que deveria ser valorizado mais do que tudo. 5. E aos outros disse ele: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe os vossos olhos, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los, mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Comentário: começai pelo meu santuário. O julgamento começaria por aqueles que deveriam zelar pelas leis divinas, mas a ignoravam. Todos pensavam que no templo estavam os mais fiéis, contudo ali, dentre levitas, sacerdotes e anciãos, estavam os mais hipócritas. Por isso, eles seriam os primeiros a cair em juízo do Altíssimo. Eles haviam sido separados e consagrados ao serviço sagrado, mas falharam na incumbência de conduzir Israel ao Eterno, pois adoravam o sol, os animais e tantos outros ídolos estrangeiros. O caráter e o trono do Altíssimo se apoiam na justiça. Isso significa que quanto mais conhecimento da verdade uma pessoa tem, mais cobrada será ao preferir o caminho da maldade. Com o seu testemunho, você pode encorajar as pessoas a serem fiéis a Deus ou pode desviá-las da salvação eterna. Foi isso que os líderes religiosos fizeram. Além de levarem as pessoas a se corromperem, se julgavam inatingíveis. No entanto, o Altíssimo usaria alguém
com grande poder para executar a sua justiça. Nabucodonosor, rei de Babilônia. Duas coisas me chamam muito a atenção. Primeiro, que Deus vai executar o seu juízo e ele pediu para que aqueles que não se corromperam, aqueles que se manteram firmes, aqueles que não se deixaram influenciar pelos outros, mas manteram a sua vida reta, em retidão, Deus os marcou, então eles não seriam atingidos por aquilo. Assim também vai acontecer no Apocalipse, quando Deus vai vir arrebatar a sua igreja. Ele vai tirar a igreja desse mundo para nos tirar desse sofrimento que há de vir sobre a terra. E segunda coisa, por onde ele começou o seu juízo? Dentro do santuário. Tem pessoas que às vezes elas estão na igreja, elas se escandalizam com o bispo, com o pastor, com o obreiro, com o membro. Fala assim, não é possível que aquela pessoa está na igreja e ela fez determinada coisa. É possível. Olha só onde estavam os maus exemplos. Olha por onde Deus começou o juízo dele, por dentro. Por dentro, aonde se esperava, como o bispo comentou, aonde se esperava a maior santidade, era onde as pessoas estavam também mais corrompidas. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala para nós não olharmos para nada e ninguém. Ele fala olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Isaías, ele manda nós olharmos para Abraão e para Sara. Não havia referência de Jesus. Agora há. Então nós temos a quem olhar, a Jesus. Jesus não vai pecar, não vai errar, não vai falhar. Então não há motivos de você se afastar da igreja. 7. E disse-lhe, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. E saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face, e clamei e disse, Senhor Deus, dá-se acaso que destruas todo o restante de Israel, derramando a sua indignação sobre Jerusalém? Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem, o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste. O livro de Ezequiel, na verdade, aqui é como se fosse o livro de Apocalipse para aquilo que iria acontecer em Jerusalém, né? A revelação. E olha que interessante, o que está acontecendo, na verdade, é como se Ezequiel estivesse olhando com os olhos de Deus tudo o que estava acontecendo, né? Ele conseguiu ver os atos errados dos sacerdotes, a corrupção espiritual das pessoas, e ele viu o julgamento de Deus. E quantas pessoas às vezes se acham tão justa, né? Tão boa, tão caridosa, e elas pensam, não, eu sou digna de ter Deus. E nós não sabemos o que está por trás. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, mas ele falou, nunca vos conheci. Então cuidado, minha amiga, meu amigo, cuidado com a sua fé, guarde seu coração. 1. No Ezequiel capítulo 10. Depois olhei e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles um como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Comentário: o trono de Deus, descrito como da cor da pedra de safira, estava por cima da cabeça dos querubins. A visão dada a Ezequiel revelava que esses seres celestiais transportavam a glória do Altíssimo, que em breve partiria de Jerusalém. No 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo, vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalhas sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. O comentário diz, enche as tuas mãos de brasas. O anjo que tinha a responsabilidade de marcar os fiéis para serem poupados, recebeu também a tarefa de espalhar brasas sobre Jerusalém. Isso caracterizaria a maneira como a cidade seria destruída pelos babilônicos, por intermédio do fogo. A espada já havia batido os ímpios, mas agora essas brasas que representavam a ira de Deus queimariam o templo
e as construções da capital de Judá. Quantas pessoas chegam dessa forma, né, destruídas também na igreja, mas são reconstruídas. Aqui é o exemplo de quando nós chegamos na igreja. Quantas pessoas chegaram assim, mas por algum motivo elas se desviaram da fé e veio o inimigo e destruiu elas também. Hoje elas estão retornando, graças a Deus, a presença de Deus, mas estão nesse estado destruídas. 3. E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. O comentário diz o seguinte: se levantou a glória do Senhor. O Altíssimo se moveu do Santo dos Santos, lugar onde ele repousava seu resplendor, a presença majestosa de Deus, por tantas vezes encheu o tabernáculo e o templo. Você pode ler em Êxodo 40, 2 Crônica 5 ou 2 Crônica capítulo 7. Iluminando Israel com a sua luz, iniciava seu movimento para partir. O Senhor deixaria para trás a nação na completa escuridão. Após abandonar o interior do santuário, o Altíssimo se pôs à entrada do templo. Ao elevar-se dessa forma, Deus revela sua dor por ter de sair da própria casa, por não coadunar com o pecado, com a hipocrisia e com as maldades do seu povo. O Senhor se viu obrigado a se retirar do meio da nação. Que triste situação, mas que Deus não poderia continuar compactuando com aquilo que a nação fazia. Assim também o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz assim: não entristeçais ao Espírito, porque nós podemos entristecê-lo através das atitudes que nós tomamos, das escolhas que nós fazemos. No 5. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio da outra roda. E andando estes, andavam para os 4 lados deles. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava: roda! E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se levantaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o Espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. O comentário: saiu a glória do Senhor. Lentamente o Senhor se afasta do seu povo. Sua partida marcaria o início da destruição de Judá. Antes disso acontecer, a nação foi avisada de todas as formas, mas não se arrependeu. Com isso, perdeu a presença do Todo-Poderoso junto a si, ficando inteiramente desprotegida. Quantas pessoas
vivem a mesma situação. Outrora eram cheias da presença do Altíssimo, mas ao escolherem viver voluntariamente no pecado, perderam esse tesouro. Receberam todas as chances possíveis para o arrependimento, mas desprezaram. Por isso, não pode questioná-lo quanto ao sofrimento em que estão vivendo. Mesmo assim, o Deus eterno, como um pai, espera o retorno dos seus filhos. Ele tem o desejo ardente de ser o primeiro amor deles e assim derramar novamente a sua glória sobre as suas vidas. Eu entendo com isso Deus dando uma chance. Deus falando assim, olha, eu ainda vou aguardar mais um pouco, eu ainda espero mais um pouco, eu vou esperar, ainda vai que se arrependa, quer dizer, ele estava aguardando, né? Ele enviou os seus servos falando, mas as pessoas não ouviam. Hoje a situação espiritual da igreja é a mesma desse tempo, porque nós vemos isso, né? A condição espiritual da última igreja do Apocalipse é a mornidão. São aquelas pessoas que estão, apesar de estar na igreja, não ter saído, mas elas estão vivendo egoístasmente dentro da igreja, né? Egocêntricas, egoístas. Elas pensam apenas nos seus próprios interesses e elas não vivem mais um propósito para Deus. Elas vivem o seu próprio propósito. E elas não fazem mais a obra de Deus para Deus, mas sim para elas. E assim eu vejo tudo isso acontecer porque o ser humano escolheu a parte pior da vida. 19. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram e as rodas os acompanhavam. E cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Comentário do 19, parou à entrada da porta oriental. Os querubins que levavam a glória de Deus alçaram voo mais perto da porta oriental do templo. O Senhor deu o último olhar para Jerusalém. Todos os demais povos possuíam templos e falsos deuses, mas nenhum possuía promessas que asseguravam proteção, sustento e honra de forma tão generosa. Além do mais, nenhuma nação estrangeira desfrutava de qualquer manifestação efetiva dos seus ídolos. Ao rejeitarem o Senhor, os judeus perderam sua presença e de todos os seus favores. 1 Samuel 2,30, portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. E para terminar no 20, estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. O aspecto deles e eles mesmo, cada um andava para diante do seu rosto. Deus havia falado aquelas palavras a Eli, o profeta que cuidava do templo naquela altura, da época de Samuel. Ele, infelizmente, deixou de honrar a Deus porque ele honrava mais os seus filhos. Mas não é que ele foi mal o tempo inteiro, é porque ele se deixou levar por essa condição. Sabe, uma das especialidades que o diabo tem é o tempo. Então, ele faz de tudo para roubar o tempo do ser humano. Então, Eli começou como muitos sacerdotes, desejoso pela obra de Deus, entregue à obra de Deus, santificando-se, santificando os outros. Porém, no percurso da sua caminhada da fé, ele tirou Deus do primeiro lugar, e colocou os filhos. Por isso que os filhos desonravam a Deus e ele não falava nada. E Deus falou: eu honro aos que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Então, minha amiga, Deus é para você o que você tem sido para Ele. Deus vai dar para você exatamente o que você tem dado para Ele. Se é nada também. Por isso, Deus espera você, uma entrega voluntária, dedicada 100% a Ele. Faça isso hoje mesmo, tá bom? Dê o seu gosto, põe nos comentários o que Deus falou com você. Manda esse vídeo, compartilhe com alguém, fique bem.